Morre o rei da Arábia Saudita. Abdullah bin Abdulaziz era o principal exportador de petróleo. O preço do combustível vai ser afetado. Promotor argentino parecia preocupado antes de morrer. Casais se preparam para Sínodo da Família. E roteiro cultural tem dica de cinema para crianças. Agora no Século News. Olá, bom dia. O rei Abdullah bin Abdulaziz, da Arábia Saudita, morreu nesta sexta-feira. O monarca vai ser substituído pelo irmão, o príncipe herdeiro Salman. A morte do rei Abdullah bin Abdulaziz foi comunicada pela televisão saudita. O monarca morreu à 1 da madrugada desta sexta-feira pelo horário local. Abdullah, que se acreditava estar com cerca de 90 anos, foi hospitalizado em dezembro com pneumonia e respirava com a ajuda de aparelhos. Nos últimos anos, a idade avançada e saúde precária do rei despertaram preocupações sobre a futura liderança de um dos principais produtores mundiais de petróleo. O monarca vai ser substituído no trono por seu meio-irmão, Salman bin Abdulaziz. Mokrem bin Abdulaziz, também meio-irmão de Abdullah, se tornou o novo príncipe herdeiro. Em março de 2014, o rei Abdullah havia nomeado Mokrem como segundo na sucessão do trono saudita, uma manobra sem precedentes que teve como objetivo superar obstáculos relacionados com a sucessão. Em nota, a Casa Branca lamentou a morte de Abdullah. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que o monarca, como líder, era sempre sincero e tinha coragem em suas convicções. Desde a morte em 1952 do rei Abdulaziz Al Saud, fundador da Arábia Saudita, o trono foi passando sistematicamente de um de seus filhos para o outro. Muitos deles estão com idade bastante avançada e outros já morreram. Após o anúncio da morte do rei, que foi o primeiro exportador mundial de petróleo, o preço do produto avançou em Nova York. A morte do monarca saudita Abdullah na madrugada desta sexta-feira pelo horário local pode afetar o preço do petróleo. O barril Light Sweet Crude para entrega em março subiu 2,1% nas primeiras negociações eletrônicas na Ásia, após ter chegado a 3,1% em Nova York. Já o barril Brent do Mar do Norte para entrega no mesmo vencimento se valorizou 2,25%. De acordo com um comunicado real, o rei Abdullah foi substituído pelo príncipe meio-irmão Salman. O rei Abdullah rejeitou os apelos de alguns membros da OPEP para reduzir a produção, preferindo manter os preços do petróleo em baixa. O petróleo perdeu mais da metade de seu valor desde junho do ano passado, em meio a um excesso de oferta e enfraquecimento da demanda global. Na época, o barril tinha ultrapassado a barreira dos $100. Segundo alguns analistas, os Emirados e outros integrantes da OPEP, como a Arábia Saudita, estariam dispostos a aceitar um preço menor para tirar do mercado os produtores de petróleo de xisto, principalmente os Estados Unidos. Alguns países sofrem com a forte queda do produto, principalmente os que baseiam suas economias na exportação, como Venezuela, Rússia e Nigéria. O grupo extremista Estado Islâmico não entrou em contato com as autoridades japonesas após o fim do prazo exigido para o resgate dos 2 reféns que estão sob o poder dos jihadistas. Já se passaram mais de 72 horas após o ultimato dado pelo Estado Islâmico ao Japão, mas o destino de Kenji Goto e Haruna Yukawa ainda é incerto. Em um vídeo, os jihadistas do EI ameaçaram executar os 2 reféns caso o governo japonês não pagasse a quantia de $200 milhões. A posição do governo não mudou, já disse isso várias vezes. Estamos fazendo o que podemos para libertar os reféns, mas não vamos ceder e vamos continuar contribuindo com a luta global contra o terrorismo. A quantia exigida equivale ao valor prometido pelo primeiro-ministro Shinzo Abe aos países afetados pela ofensiva jihadista. O grupo não entrou em contato com o Japão após o fim do prazo, que se encerrou às 3h50 desta sexta-feira, no horário de Brasília. O presidente e o primeiro-ministro do Iêmen renunciaram aos cargos do governo nesta quinta-feira. E o país mergulhou na incerteza e no caos político. Primeiro foi o governo do premier iemenita Khaled Barra que renunciou. Em seguida foi a vez do presidente Mansur Hadi. Mas a saída do chefe de Estado do cargo foi imediatamente rejeitada pelo parlamento.
Os parlamentares pretendem se reunir nesta sexta-feira para examinar a crise no país que tem a capital Sanaá sob o controle da milícia xiita Ansarullah. Na carta de demissão, Hadi diz que o país chegou a uma situação de impasse total. Ele explicou sua decisão pelo fato de que a entrada de milicianos xiitas em Sanaá em 21 de setembro afetou qualquer processo de transição política pacífica. Na quarta-feira, Mansur Hadi e os milicianos xiitas que ocuparam seu palácio anunciaram um acordo para encerrar a crise após vários dias de violência. Segundo o acordo de 9 pontos, os milicianos deixariam o palácio presidencial e liberariam o chefe de gabinete de Hadi sequestrado no sábado. Em troca, o projeto de constituição ao qual a milícia se opõe poderia sofrer emendas. Em Washington, a porta-voz do Departamento de Estado americano, Jennifer Psaki, disse que os Estados Unidos acompanham a situação do Iêmen e apoiam uma transição pacífica no país, que é um de seus aliados no combate à rede Al-Qaeda. A seguir, caos na Baixada Santista. Choveu em 10 horas, o previsto para 20 dias. E Alberto Nisman parecia preocupado antes de morrer.